Camila Santos, de 32 anos, havia abandonado a crença em milagres muito cedo. A infância no Lar Menino Jesus, em Niterói, a ensinou sobre a dura realidade da sobrevivência. 15 anos de quartos superlotados, comida racionada e a rotina cruel de ver outras crianças serem escolhidas. Nunca a ela, e nunca a Pedro. Pedro havia chegado ao orfanato com 3 anos. Camila, com 10, tornou-se sua protetora. Era um garoto lindo, com olhos azuis profundos, e a sua única família. Camila ainda se lembrava da promessa sussurrada no último abraço, antes de ele ser levado. A promessa de que se reencontrariam um dia. 17 anos se passaram desde então. Um silêncio que parecia definitivo. Agora, Camila vivia no Rio de Janeiro, trabalhando em turnos duplos como doméstica. Pelo menos tinha o aluguel pago e comida na mesa. Naquela manhã de outubro, ela havia começado seu novo e promissor trabalho. Mansão Abreu, no Leblon, uma das direções mais cobiçadas do Rio. O salário era o suficiente para talvez começar a sonhar novamente. Na grande sala principal, enquanto tirava o pó dos móveis antigos e caríssimos, ela sentiu um ímpeto irresistível de levantar o olhar para a lareira. Sobre ela, em uma elaborada moldura dourada, estava um retrato. Um menino de uns 5 anos vestido elegantemente, a curva do rosto, o cabelo castanho penteado e aqueles olhos azuis que pareciam guardar oceanos. O tempo parou. O espanador escorregou de suas mãos trêmulas e atingiu o chão de mármore. Camila deu passos lentos. Era ele. Cada traço era inconfundível. O garoto no retrato era mais jovem, mas era a imagem perfeita de Pedro. Suas pernas fraquejaram. Ela se encontrou de joelhos, as lágrimas caindo sem controle, sussurrando o nome que havia mantido trancado em seu coração por 17 anos. Pedro. Foi nesse momento de vulnerabilidade total que ouviu passos secos e rápidos. O doutor, Gustavo Abreu, o advogado e dono da casa, entrou na sala. Gustavo, 35 anos, terno impecável, tinha os mesmos olhos azuis penetrantes do garoto no retrato. Gustavo, vendo a nova empregada de joelhos em frente ao retrato, ficou perplexo. Ele tinha quebrado algo? O que houve, Camila? Por que a senhora chora olhando para Lucas? Camila olhou para o homem, depois para o retrato, Lucas, e de novo para ele. O garoto chamava-se Lucas, mas era Pedro. A dor da traição e o choque do reconhecimento se misturaram. Ela conseguiu sussurrar o nome secreto, Pedro. Gustavo sentiu um arrepio na espinha. Ele se ajoelhou ao lado dela. Aquele era o nome de batismo que ele e sua falecida esposa, Juliana, haviam encontrado em uma manta quando o bebê foi encontrado. Um nome que havia sido rapidamente substituído por Lucas nos documentos oficiais para evitar qualquer ligação com um passado desconhecido. Como aquela mulher podia saber esse nome? Um nome que só ele e Juliana sabiam. Enquanto ela contava a história do Lar Menino Jesus, em Niterói, a adoção e a separação, Gustavo sentiu seu mundo lógico desmoronar. Seu filho, Lucas, havia morrido há 3 anos, aos 11 anos, afogado no lago da casa de campo. Mas esta mulher dizia que seu filho havia vivido em um orfanato até os 8 anos. Gustavo, então, revelou sua dor. É impossível, Camila. Nós o adotamos quando ele era um bebê, aos 6 meses. Temos todos os documentos. Meu pai, o Dr. Olavo Faria, cuidou de tudo. Camila, agora mais firme, olhou para o retrato e para ele. Eu sinto muito por sua perda, Dr. Gustavo, mas eu tenho certeza absoluta. O seu Lucas é o meu Pedro, e a adoção é falsa. Ele estava no orfanato até os 8 anos, não aos 6 meses. Alguém mentiu. A acusação era grave, mas a certeza no rosto de Camila era inegável. Gustavo, incapaz de negar a dúvida que se instalava em seu peito, levou-a ao seu escritório. Tirou os documentos da gaveta trancada, as certidões de nascimento e adoção. Camila examinou os papéis. O certificado dizia que Lucas havia sido adotado de um orfanato da Zona Sul aos 6 meses. Está tudo errado, doutor. O orfanato era o Lar Menino Jesus, em Niterói, e a idade estava errada. Gustavo sentiu a raiva. O poderoso Dr. Olavo Faria, seu sogro falecido,
Havia acelerado o processo, como ele havia dito. Gustavo agora se perguntava o que o doutor Olavo havia feito para acelerar tanto e a que custo. Mas havia um buraco maior. Camila, notando o certificado de óbito grampeado, perguntou com a voz embargada: Doutor, se a adoção é falsa, o que aconteceu com ele? Ele realmente morreu? Gustavo, com o coração na mão, olhou para o documento. Ele havia enterrado seu filho. O trauma da perda de Lucas e de Juliana ainda o consumia. Ele não podia aceitar mais uma mentira. Eu não sei, respondeu Gustavo, a voz falhando. Mas vamos descobrir quem mentiu. Vamos para Niterói. Vamos ver os registros originais do orfanato. A necessidade da verdade havia despertado no advogado, superando o luto. A viagem de carro do Rio de Janeiro para Niterói, através da ponte, foi tensa e silenciosa. Camila olhava a paisagem, as lembranças do orfanato voltando como ondas. Dr. Gustavo Abreu revirava os documentos que trouxera, buscando qualquer pista que desmentisse a terrível possibilidade de seu sogro, o Dr. Olavo Faria, ter comprado seu filho. O Lar Menino Jesus se encontrava em uma área mais afastada de Niterói, um prédio antigo que Camila lembrava muito bem. Uma freira jovem os recebeu, mas Camila pediu para falar com a Madre Superiora Inês. Felizmente, a Madre Inês ainda estava lá, mais curvada pelo tempo, mas com os mesmos olhos aguçados. A Madre Inês reconheceu Camila e a abraçou com carinho. Ao ouvir a razão da visita, Pedro, o menino adotado 17 anos atrás, a Madre Inês hesitou. Os registros eram privados. Camila suplicou: Madre, por favor, é mais importante do que a senhora pode imaginar. A vida de Pedro, a vida do Dr. Gustavo, dependem da verdade. A Madre Inês, com um suspiro, levou-os ao escritório. Tirou livros velhos e empoeirados. Buscaram o ano da adoção. Lá, em uma caligrafia antiga, encontraram o nome Pedro, idade 8 anos, adotado pela família Abreu. Documentação fornecida pelo advogado Torres do Rio de Janeiro. Gustavo gelou. Ele conhecia o doutor. Torres era o advogado mais leal de seu falecido sogro, o Dr. Olavo Faria, manejando todos os assuntos delicados. A Madre Inês leu as anotações. O menino foi declarado adotável. A família Abreu forneceu a documentação. Tudo parecia correto, exceto por uma pequena nota escrita à margem, quase ilegível. Solicitação urgente. Documentação acelerada. Alto valor extra recebido. Alto valor extra. Gustavo fechou os olhos. Seu sogro não apenas comprou o menino, mas forjou os documentos para que parecesse ter 6 meses, e não 8 anos. A adoção não foi legal. Foi um crime orquestrado pelo próprio Dr. Olavo Faria. Camila colocou a mão no braço de Gustavo. Não foi sua culpa, mas agora sabemos. Gustavo balançou a cabeça. Seu luto era uma mentira. Seu amor por Lucas era real, mas o garoto tinha sido arrancado de sua vida original. Mas havia uma questão ainda mais aterrorizante. Gustavo olhou para a Madre Inês e perguntou: Madre, o menino, o Lucas, o Pedro, o orfanato foi informado da morte dele 3 anos atrás? A Madre Inês buscou nos registros mais recentes. Não havia nenhuma notificação de morte nem certificado. Se o garoto tivesse falecido, o orfanato, que tecnicamente ainda tinha jurisdição, deveria ter sido informado. Gustavo se levantou tão rápido que a cadeira tombou. Lucas havia morrido. Ele tinha visto o caixão, tinha o certificado de óbito. Saiu correndo e ligou para seu assistente no Leblon. Preciso do certificado de óbito original de Lucas dos arquivos hospitalares. Quero verificar cada detalhe, cada carimbo, cada assinatura, agora. O assistente retornou a ligação 2 horas depois, enquanto Gustavo e Camila esperavam em uma lanchonete em Niterói, em estado de choque. A voz do assistente estava tensa. O certificado de óbito existia, sim, mas havia irregularidades. Doutor, Gustavo, disse o assistente. A assinatura do médico é autêntica, mas o corpo nunca foi identificado oficialmente por impressões digitais ou exame de DNA. Ele foi identificado apenas visualmente pelos pais,
e o velório foi realizado com um caixão fechado, a pedido da família. Gustavo deixou o celular cair na mesa, olhou para Camila, o rosto branco, e se Lucas, Pedro, não tivesse morrido? Voltaram para o Rio de Janeiro com a mente acelerada. Se o menino não havia morrido, onde ele estava? Por que alguém forjaria a morte de uma criança? Gustavo pensou na herança do Dr. Olavo Faria. Olavo havia morrido 7 anos antes, deixando o império para sua única filha, Juliana, mãe de Lucas. Com a morte de Juliana e de Lucas, a herança passaria integralmente para Gustavo. Se Lucas estivesse vivo, ele herdaria tudo ao atingir a maioridade, e Gustavo seria apenas o tutor temporário. Quem se beneficiou da morte de Lucas? Gustavo chamou seu investigador particular. Ordenou que investigasse todos na órbita da família Faria 3 anos atrás, e principalmente que olhasse para seu cunhado, Felipe Faria, o irmão mais novo de Juliana. Felipe, o filho segundão que nunca herdou nada, sempre vivendo à sombra da irmã. Gustavo agora recordava como Felipe havia sido estranhamente prestativo após a morte de Lucas. Organizou o funeral, cuidou dos documentos, consolou Juliana, sempre presente, demasiadamente presente. A busca pela verdade e pelo filho vivo havia começado, apontando para o traidor dentro de seu próprio sangue. 2 dias se passaram em um inferno de ansiedade. Dr. Gustavo Abreu não conseguia se concentrar em seu escritório no Leblon. A dúvida sobre a morte de seu filho era um peso esmagador. Camila, por sua vez, passava os dias organizando meticulosamente o palacete, não como uma empregada, mas como uma sentinela à espera. Finalmente, o telefone de Gustavo tocou. Era o investigador particular. Camila estava ao seu lado quando ele atendeu, o rosto tenso, pronto para receber a verdade mais dolorosa. Dr. Gustavo, disse o investigador, com a voz carregada de gravidade, encontrei algo. 3 anos atrás, exatamente 1 semana após a morte declarada de Lucas, seu cunhado Felipe Faria recebeu uma transferência de 2 milhões de uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Gustavo fechou os olhos, apertando o punho. A fonte era impossível de rastrear completamente, mas o banco intermediário era o mesmo que seu falecido sogro, o Dr. Olavo Faria, usava para seus negócios mais discretos. A quantia era um pagamento pela traição. E tem mais, continuou o investigador. 3 semanas após a morte de Lucas, Felipe Faria comprou uma propriedade isolada em Petrópolis, o Sítio Paraíso. A compra foi feita através de uma empresa de fachada, mas rastreamos os documentos. E quem reside naquela propriedade, segundo os registros locais? Gustavo sequer conseguiu responder. Camila segurava a respiração. Um menino, um garoto de aproximadamente 12 anos, está registrado como filho adotivo de Felipe Faria. Nome: Lucas Faria. O telefone escorregou da mão de Gustavo e caiu no tapete persa. Pedro estava vivo. O filho que ele havia enterrado, o menino por quem ele havia chorado, estava vivo e era prisioneiro do próprio tio, que o havia sequestrado para herdar a fortuna do Dr. Olavo Faria. 3 anos. 3 anos de luto e dor vazios. Gustavo se levantou, pálido, a fúria e o desespero tomando conta. Temos que ir para Petrópolis agora. Chame a polícia, chame a SWAT, chame quem for. Camila o segurou firmemente pelo braço. Não, doutor, calma. Se Felipe descobrir que você sabe, ele some. Ou pior, ele pode machucar o Pedro. Precisamos de um plano. Gustavo a olhou, os olhos em brasa. Um plano? Ele está lá, Camila. Ele está vivo. Eu sei, disse ela com uma calma assustadora. Mas você não pode arriscar. Felipe não me conhece. Um investigador profissional será notado em um sítio isolado em Petrópolis. Eu sou a única que pode passar despercebida. Eu vou. Camila explicou sua ideia. Ela iria como uma turista, alugaria uma casa próxima, observaria a rotina de Felipe e, na primeira oportunidade, faria contato com Pedro. Ela precisava que o garoto se lembrasse dela e soubesse que seu pai viria. Gustavo quis protestar. Era perigoso. Mas Camila sorriu tristemente. Pedro foi meu irmão por 5 anos antes de ser seu filho. Eu o protegi quando ele era pequeno.
É hora de protegê-lo de novo, doutor. Gustavo cedeu. No dia seguinte, ele a equipou com dinheiro, documentos e um celular criptografado para comunicações seguras. Camila viajou para Petrópolis. Alugou uma pequena cabana a algumas centenas de metros do sítio Paraíso. O rancho era grande, cercado por um muro alto e portões elétricos, mas ela conseguia ver parte do jardim de certos ângulos. O coração de Camila se despedaçou ao vê-lo. Era Pedro, Lucas, mais alto, mais magro e com uma tristeza que não deveria habitar um garoto de 12 anos. Ele se movia devagar, como se estivesse sempre cansado ou doente. A manipulação psicológica de Felipe era evidente. Camila passou dias observando. Felipe saía da propriedade toda manhã, retornando tarde da noite. Uma governanta idosa cuidava de Pedro durante o dia, mas parecia distante. No quarto dia, Camila viu sua chance. A governanta saiu para ir à cidade, deixando Pedro sozinho no jardim por cerca de 30 minutos. Camila esperou 5 minutos e se aproximou do muro. Chamou suavemente. Pedro. O garoto se virou bruscamente, assustado. Camila chamou de novo, um pouco mais alto. Pedro se aproximou do muro. Camila se posicionou onde ele podia vê-la através das barras do portão. Você se lembra de mim? Sou Camila do orfanato. Eu te dava metade do meu pão. Eu te abraçava durante as tempestades. Pedro a encarou por um longo tempo. O medo em seus olhos começou a se dissolver, dando lugar a uma pontada de reconhecimento. Ele sussurrou o nome dela. Camila. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Camila disse que tinha vindo buscá-lo, que seu pai, Dr. Gustavo Abreu, estava vivo e o amava desesperadamente. Pedro balançou a cabeça, assustado. Eu não posso. O tio Felipe diz que meu pai morreu no acidente com a mamãe. Diz que sou o único que ele tem e que se eu tentar fugir, coisas ruins vão acontecer. Camila sentiu uma raiva fria, mas manteve a voz calma. Ela garantiu que Felipe havia mentido, que seu pai havia chorado por 3 anos, acreditando que ele estava morto. Ela disse que ele não precisava fugir agora, mas precisava acreditar que ela voltaria com o pai e o tirariam dali legalmente e em segurança. Pedro hesitou. Depois assentiu lentamente. Havia um vislumbre de esperança em seus olhos pela primeira vez em anos. Nesse instante, eles ouviram o ruído de um carro no portão. Felipe havia voltado mais cedo. Pedro se afastou rapidamente do muro. Camila se escondeu atrás das árvores, o coração batendo forte. Naquela noite, ela ligou para Gustavo, relatando cada detalhe. Ele está aqui, Gustavo. Ele está vivo, mas está assustado e manipulado. Temos que agir rápido, mas com a polícia. Gustavo disse que já estava trabalhando com a Polícia Civil. As provas do investigador, as transferências de dinheiro e os documentos falsificados eram suficientes. A ordem de prisão contra Felipe Faria estava sendo preparada. Não saia daí, Camila. Fique atenta, ordenou Gustavo. Você foi a única que o trouxe de volta. Obrigado. Em poucos dias, nosso Pedro estará em casa. A operação foi coordenada uma semana depois. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em conjunto com uma força-tarefa especializada em sequestro, chegou ao sítio Paraíso em Petrópolis às 6 horas da manhã. Camila estava lá com o Dr. Gustavo Abreu, o investigador particular e assistentes sociais. Eles observavam o cerco de longe. O plano era simples: evitar a violência e garantir a segurança de Pedro. O alvo, Felipe Faria, tentou fugir. Foi preso enquanto tentava sair pelo portão dos fundos com uma mala cheia de dinheiro vivo e documentos falsos. A equipe encontrou Pedro, Lucas, em seu quarto, sentado na cama, os olhos arregalados pela confusão e pela irrupção policial. O Dr. Gustavo Abreu cruzou o jardim, o coração acelerado. Ele entrou no quarto. O menino, assustado, olhou para o estranho. Então Pedro viu os olhos de Gustavo, os mesmos olhos azuis que ele havia visto no retrato da lareira, e algo em sua memória se encaixou. O medo deu lugar a uma pontada de reconhecimento. Ele sussurrou aquela palavra, enferrujada pela manipulação e o trauma. Papai. Gustavo se ajoelhou na frente do filho, tomou seu rosto entre as mãos e disse, com a voz embargada pelas lágrimas e pelo alívio: Sim, filho, eu sou seu pai.
Eu sinto muito por tudo. Mas estou aqui, e eu prometo que nunca mais vou deixar você ir. Pedro se lançou nos braços do pai, o choro preso por 3 anos explodindo em soluços. Gustavo o abraçou com força, chorando também, fazendo promessas de proteção que, desta vez, ele cumpriria. Camila os observava da porta com as lágrimas de felicidade escorrendo. Pedro estava em casa. Os meses seguintes foram complexos, mas cheios de amor. Felipe Faria foi acusado de sequestro, fraude e falsificação de documentos, sendo condenado a uma longa pena. Os bens roubados foram recuperados. Para Gustavo e Pedro, o importante era reconstruir. Pedro precisava de terapia para processar o trauma do orfanato, a mentira de sua morte e o isolamento forçado. E Camila? Gustavo, em um gesto de gratidão e reconhecimento profundo, ofereceu a ela muito mais do que um emprego. Ele ofereceu um lugar na família, uma suíte na mansão do Leblon, um papel como parte de suas vidas. Ela havia sido a irmã de Pedro, quando ninguém mais o era. Ela havia sido quem o trouxe de volta. Camila aceitou. Pela primeira vez em sua vida, ela tinha uma família de verdade. 2 anos depois, Gustavo, Pedro e Camila estavam na sala do palacete. Sobre a lareira, ao lado do retrato de Pedro criança, havia um novo retrato. Pedro aos 13 anos, sorridente, com Gustavo de um lado e Camila do outro. Uma família reconstruída com peças quebradas, mas forte e verdadeira. Pedro voltou para a escola, tinha amigos e ria de novo. Ocasionalmente tinha pesadelos, mas sempre acordava em uma casa onde era amado e estava seguro. Gustavo havia aprendido que família não era apenas sangue ou documentos legais. Era amor, proteção e presença. Era Camila, que nunca havia esquecido. Camila olhava para os 2 homens de sua vida e sabia que, finalmente, estava em casa. Não o orfanato. Casa, onde ao dizer família todos se viram. Onde o amor incondicional havia vencido a traição de milhões.